fala sobre a junção. Então, até para a gente ligar algo na terra, eu preciso de uma concordância. Então, o que é a igreja? A igreja é um corpo. A igreja está dentro do templo, a igreja sou eu. Jesus vai voltar, a igreja sobe, o templo fica. Então, o templo que você fala físico. O templo físico. Sim. O templo é a estrutura. Na verdade, não pode chamar mais de templo, então. Porque se Jesus falou que ele até foi condenado por isso, né? Porque ele fez um atentado contra o templo. Chamar o prédio da igreja de templo não é continuar sendo templário e continuar sendo místico? Então, mas aí eu provo para você na Bíblia que lá é o templo e a casa de Deus. Porque quando Jesus falou no Novo Testamento, quando os cambistas que ele expulsa, dizendo, o zelo pela casa do meu pai me consome, ele está falando do templo. Então, e mesmo tem fariseus. Então tem dois templos. Tem o corpo que é templo e tem o prédio que é templo. Tem. Quer ver um negócio só? Vou dar uma volta na Bíblia para você entender isso. Quando Salomão faz o templo, Deus falou, aí será chamado minha casa, casa de oração. Sim. A Bíblia vai dizer assim, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se eu sou a casa de Deus, eu estou indo onde? A Bíblia vai dizer assim, ó, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu buscarei, que eu possa morar todos os dias dentro da tua casa. Vale mais um dia dentro da tua casa do que mil aí fora. O que a Bíblia fala aqui? Duas coisas. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Templo do Espírito Santo, casa de Deus. As pessoas fazem uma divisão muito grande da Trindade. A pessoa não entende que a Trindade não é um ser com três cabeças. A Trindade são três pessoas divinas, primeira, segunda, terceira pessoa da divindade, com três funções totalmente diferentes, dentro de uma só vontade. Exemplo, Jesus veio, morreu na cruz, a cabeça toca no céu? Não. Os pés tocam na terra? Não. Por quê? Porque ele é a ligação entre a terra e o céu. A Bíblia vai dizer, ó, 1 João capítulo 2, filhinho, não pequeis, mas caso pecar, lembre que tem um advogado, ele é o advogado fiel. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tudo que pediu o Pai em meu nome, então ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Então ele está à destra do Pai. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, assim como eu venci, foi dado o direito de sentar no trono com meu Pai, assim se vós vencerdes, sentará no trono comigo. Então a mostra a vontade soberana de Deus. Isaías capítulo 6, Deus Pai está no alto sublime trono, é o juiz, por causa da sua misericórdia não sermos consumidos. Então vamos lá, cada um tem uma função. Sim, então se o cristão não for para um templo, o que é a penalidade de não ir para um templo? Não é questão de penalidade, é questão que, por exemplo, o ladrão da cruz não foi no templo, não se batizou nas águas, não tomou santa ceia, mas no último momento se arrependeu, e arrependimento de verdade, porque tem gente que pensa que pediu perdão na hora da morte e se arrependeu. Não é pedir perdão, arrependimento. Eu posso pedir perdão e não me arrepender. Hoje em dia o perdão está muito banalizado, e no Brasil, ou até mesmo no mundo, a gente tem uma intriga. Aí eu vou te pedir perdão, se eu te fiz alguma coisa, eu queria te pedir perdão em nome de Jesus. Não, perdão genérico, falso. Não é. O arrependimento gera uma dor na alma. O remorso não, o remorso eu erro no mesmo erro, repetidamente. O arrependimento genuíno, até aparece 7 vezes na palavra que Deus arrependeu, é metanoia, é mudar de rota, é o cara reconhecer e nunca mais errar no mesmo erro. Isso, metanoia. Não é voltar atrás. As pessoas têm um conceito, um driver mental sobre arrependimento que é tipo, eu erro, não, eu volto atrás do que eu fiz. Não, você volta atrás, você vai fazer de novo. Davi era um cara que tinha muitos comportamentos duvidosos, né? Terríveis na verdade, nem é duvidoso porque está escrito o comportamento, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, ele não errava nas mesmas coisas. Porque de 10 mandamentos, Davi pecou 8, só não adorou outros deuses, não deixou de honrar pai e mãe, mas de 10 mandamentos ele pecou 8, mas de todo o pecado que ele pecou, ele nunca repetiu. É isso. Só para voltar naquele ponto lá, para ficar claro, eu gostei das suas respostas. Se o cristão não for nunca na igreja, ele não vai ter prejuízo eterno. Então, aí vamos lá. A questão quando você fala de salvação, o ladrão da cruz salvou. Mas quando você fala de comunhão com o corpo, você precisa ter comunhão com a igreja. O problema é que as pessoas hoje estão muito decepcionadas. Sim. Porque as pessoas vão para o templo com o propósito errado. União com propósito gera milagre. União sem propósito gera entretenimento e destruição. A própria Bíblia diz, põe teu pé raramente na casa do teu irmão para que não possa te odiar. Então as pessoas hoje vão para a igreja para tudo, menos às vezes para cultuar a Deus. É o camarada que vai ali para paquerar a menina, é o camarada que é a pessoa que vai ali para o templo porque a célula é legal, tem um videogame, quer prosperar, entendeu? Um monte de coisa. Não é o ato de cultuar, de adorar. Anjo não ora. Você vê anjo orando? Anjo, me mostra na Bíblia um anjo que estava orando. Não, anjo adora. Então, João capítulo 4 vai dizer que Deus procura verdadeiros adoradores. Mas vem a hora, João capítulo 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e agora que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai é espírito, e importa que adore em espírito e verdade. Então, quando você é adorador, que você vai ali para prestar um culto, para adorar, porque a oração é sobre você, você sabe, né?
Tudo que você faz de oração é sobre você. Senhor, obrigado pela minha saúde, guarda a minha família. Senhor, obrigado pela prosperidade, obrigado pela minha cura. Então é meu, minha, para mim, de mim. Então a adoração é sobre Ele. Tu és santo, Tu és exaltado. Você vê que os anjos adoram, Deus nos chama para adorar. Então quando você reúne no culto, você é ministrado. Você vê o negócio, eu trabalho muito com libertação. Se você for ver os vídeos, os cultos nossos são ao vivo. Então ao vivo não tem como ser editado. E são mais de 100 pessoas ali possessas, de criança de 6 anos, tem um vídeo de 6 anos de idade, a idoso. Então, uma pessoa dentro de casa e não vai num culto, como é que ela se manifesta, expulsa o demônio dela? Ela vai ficar manifestada, vai botar a mão na cabeça, sai de mim, não saio. Quer dizer, precisa de uma voz imperativa ali, de autoridade para expulsar demônio. Mas assim como um centurião falou para Jesus, vamos lá curar, ele falou, não, pela sua fé a menina já está curada. A distância cura. Então, mas aí não era demônio, era cura. E o servo não podia ir porque estava acamado. Mas a palavra, se você der, é o poder, é metafísico. Se você determinar que vai sair de lá. Inclusive, eu tenho experiência com isso, de fazer isso à distância. Então, mas de demônios, possessos, se fosse assim, Jesus não precisava ir para Gadara, porque para curar o servo do centurião, ele liberou uma palavra. E Jesus ia na casa dele. A fé dele falou, precisa ir não, Senhor, também sou homem de autoridade. Uma palavra que eu falo... Mas, Leonardo, eu acho que a expulsão não é pelo ouvir, é pela energia, é pelo poder da palavra, não da audição. Porque se o cara for surdo e o cara for cego e ele não perceber que você está ali falando, ou até um outro mudo tentando tirar o demônio de um que é surdo também e cego, não iria sair, porque não ia ter comando, mas é o poder da palavra, que é uma frequência. Vou fazer diferente, vou fazer uma pergunta. Me mostra um exemplo bíblico de um demônio que saiu à distância. Cara, eu não preciso pegar um exemplo da Bíblia, vou te falar por quê. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, certo? Lá tem um monte de assunto que não é tratado. Por exemplo, eu poderia voltar a pergunta para você e falar o seguinte, acha cérebro na Bíblia, palavra cérebro? Não tem. Mas fala sobre mente. Não fala de cérebro. Cérebro e mente são duas coisas diferentes. Cérebro é a parte química, mente é a parte almática. Está carregado na alma, um campo de energia, metafísico. O cérebro é físico. Lá não fala dele. O fato de não falar isso na palavra não invalida o cérebro. Você tem eu tenho 86 bilhões de neurônios. A Bíblia também não fala de neurônio. Mas fala lá em Provérbios que tudo aquilo que você pensar na sua alma, a forma que você se vê, você se torna. Eu não quero pegar no pé e nem criar animosidade, nada disso. Mas o simples fato da palavra ser a palavra, não precisa estar no presencial. Eu não quero tirar uma declaração sua de... temos que ir ou não ir, porque você é pastor. Eu duvido que você vai falar contra o templo físico, né, da igreja institucional, porque o juntar de todos os irmãos é a igreja gloriosa. Eu creio nisso. Eu sou patrocinador de várias igrejas, tá? Não é um motivo de falar quero validar algo ou quero tirar até um corte seu, tipo assim, o Salles falou isso, nada disso. Eu quero que as pessoas que estão nos assistindo tenham clareza, né, e que essa clareza, se a pessoa, como você disse, tem gente que foi para a igreja e desistiu de ir para a igreja. É muita gente. Muita mesmo, que está afastada. E várias, mas a maioria que está fora da igreja não é decepcionada com Deus, decepcionada com o homem, se decepcionou com o líder. Toda decepção obreiro, é com outra pessoa, ou com ela mesma, né? De não aguentar resolver isso. Só que isso é um problema da pessoa. Sim. Por exemplo, eu já me decepcionei com o restaurante, não deixei de comer. Eu já comi uma comida ruim, não deixei de ir para o restaurante. Eu já peguei um motorista ruim, não deixei de pegar um táxi. Ou seja, isso chama-se amadurecimento. Entendeu? Para fechar a questão que você fez uma pergunta para mim, essa questão de falar, ache na Bíblia isso, a gente vai ficar preso a um texto. Eu sei que a palavra é viva, infinita, eficaz e plenamente inspirada pelo Espírito Santo, conforme ela mesma diz. Mas o fato de não estar lá não significa isso. Por exemplo, lá não tem culto ao vivo, não tem culto transmitido pela internet, porque não existia internet, não existia isso. Não tem carro, não tem avião. Isso. E eu acredito nisso, Leonardo, que as pessoas hoje não aceitam um profeta igual você, os religiosos, né, que é a maioria. A maioria dos irmãos cristãos são religiosos, mais de 90%. Difícil alguém engolir um cara que cuida da beleza igual você. Eu recebo muito meme seu. E eu sempre fico confortável, porque eu também sou muito criticado, então ver mais um criticado me deixa tão em paz. Eu falo, é mais um que está sendo criticado. Eu queria ver o Brasil mostrar um que cresce com evidência e não tem crítico. Me mostra um que está crescendo e não é perseguido de alguma forma. Assim, nosso Jesus foi perseguido. Me fala uma coisa, mas por que cuidar tanto da beleza assim? Porque você é um cara que parece um popstar.
Me fala, eu quero saber de onde você tirou isso. Na verdade- E eu vou usar a mesma coisa que você. Me mostra na palavra onde que tem um profeta popstar. Vamos lá. Vai. Então vamos lá. Ó, eu O mostro. O João Eu Batista era a voz que clamava no deserto. Comia gafanhoto, vivia com pele de camelo. O cara era assim, 100% contra o que você é. Da onde você tirou na Bíblia? Que tênis que é esse aí? Não sei. Não sei, não é possível que você não sabe. Não sei, ganhei de aniversário agora, fez 2 de abril. Eu não sou tão playboy para usar os tênis desses, então eu não sei. Se alguém souber, comenta aí. Me fala uma coisa. Foi a Vani que me deu a assessora que está aí, ó. É o seguinte, me conta. Tire da Bíblia um profeta popstar como você, usando Hugo Boss. Isso aí é Rolex? É usando Rolex, tênis que nem sabe a marca, porque é para ninguém pesquisar. Estou curtindo. Você é um cara bonito, sua jaqueta tem brilhante na jaqueta, você é um cara que cuida da beleza do penteado. Seu penteado está melhor que o meu, profeta. Me mostra na Bíblia. Deixa eu mostrar. Vai lá. Vamos lá, rapidão. Primeiro que eu ganhei tudo, tá? Não é pecado você ter do melhor. Eu não tenho coragem de comprar, porque, por exemplo, quando eu sou pastor de 17 igrejas, abrimos 3 anos. Então, quando eu vou comprar uma coisa assim, eu falo, meu irmão, isso aqui é o aluguel, isso aqui eu pago o salário. Então, eu não sou hipócrita de ganhar e não usar, para me mostrar uma humildade de que, não, eu ganhei e não vou usar. Então, se você me dá um presente, eu vou usar. E eu ganho muito presente. Fora os seguidores que tem pela internet, pela mídia, todos os lugares que eu vou para os Estados Unidos agora domingo. Então, eu ganho muita coisa. Inclusive, eu ganhei lá o relógio. Então, vamos lá. Respondemos na Bíblia. Eclesiastes vai dizer assim, ó. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. A vaidade que Salomão está falando ali não é a vaidade física. Me mostra na Bíblia dizer assim, ó. Não fareis o seu cabelo, nem pentear para o lado. Vaidade, tudo é vaidade. Não vai escovar o dente ou vai fazer a sua barba, vaidade. A vaidade que Salomão está falando em Eclesiastes, isso aqui, ó. Contratei para mim dançarinas, cantoras, vaidade, tudo é vaidade. Me entreguei no vinho achei loucura, vaidade, tudo é vaidade. Fiz monumento, fiz jardins, vaidade, tudo é vaidade. Salomão no Eclesiastes está numa crise existencial tão grande, que você vê que o livro de Eclesiastes de Salomão é diferente do livro de Cantares. Cantares, ele está numa auge de uma paixão proibida. Salomão tinha 800 mulheres, 300 concubinas, a concubina vem da lei do concubinato. Mulher amiga de um homem só. Por isso que no tempo dele houve paz. Davi, o seu pai, era um homem de guerra. Salomão era um tempo de paz, porque ele casou, não porque ele era um mulherengo, como todo mundo pensa, era uma questão política. Ele casou com filha de rei, mexer com Salomão é mexer com mais de 1000 sogros revoltados. Então ninguém queria mexer com Salomão. Quando Salomão fala da vaidade, ele fala da vaidade da vida. Eclesiastes já é um livro diferente de Cantares. 2 livros não mencionam o nome de Deus. Você não é um homem vaidoso, então. Escuta. Então a vaidade física, ou a vaidade da vida é pecado. Tem gente que não se cuida, é feinho uma beça, mas é vaidoso com o carro, é vaidoso com a casa. Agora, se cuidar, eu atribuo até isso aqui para minha esposa. Se você pegar minha foto quando eu conheci minha esposa, você não sabia se eu estava de frente ou de costa. Então, se você perguntar assim, ó, eu vim para cá, eu não dormi. Então eu vim do Rio direto para cá. A minha mala já estava pronta. Quem faz a junção tudinho? A minha esposa. Então ela tem esse dom. Eu boto listrado com não sei o quê, boto a camisa não sei o quê, ela fala, não combina a bermuda listrada com camisa listrada. Tá igual o Agostinho Carrara da Grande Família. Então ela me zoa. Então, tipo assim, mas o ato de você se cuidar, se sentir bem, cuidar de você, sem exagero. Também porque a pessoa pega um corte aqui, fala, então vamos me cuidar. Aí vai botar a boca de defunto. Entendeu? Aquela boca, não sei o quê, vai metendo não sei o quê, aí mexe tanto que se torna. Tem gente bonito que fica feio por se mexer tanto. Agora, você se cuidar, você está bem, isso não se torna um pecado, tornando a dizer de novo da linguicinha lá que a gente começou no início. Você acha que os que mais pegam no seu pé são os irmãos que têm uma barriguinha de leitão, comedor de coxinha? É o cemitério de frango. Porque as pessoas estão acostumadas a ver pastores já com idade, barrigudinho. Eu costumo dizer assim, eu tenho 33 anos. Eu não sou obrigado com 33 anos, porque se eu sou pastor, a me vestir com um cara de 60. E também quando eu tiver 60, eu não vou me vestir com 33 anos, porque eu chegar aqui com 60 anos de idade. Assim, fica horrível. Eu vejo uns coroas aí, todo... Não dá. Então, eu achei interessante, eu podia vir de terno e gravata. Eu vou para o culto a vir de terno. Eu sou patrocinado pelo terno do Cristo, que é brabo demais. Cara, é muito massa esses pastores de hoje. O cara é patrocinado por uma marca de terno. O Assembleiano Raiz, eu acho que ele surta ouvir isso, cara. Mas olha, Quem me patrocina é Deus! Então, mas esse profeta é patrocinado por marca. Mas esse Assembleiano Raiz,
tinha que ouvir o seguinte: ao terno do Cris, o Cris não tinha loja. Ele foi na minha casa quando eu morava no Recreio, entrou no meu carro, tinha um Honda Civic. Dentro do meu carro, Deus me usou em profecia para ele dizer assim: sou eu, Senhor, que estou entregando uma chave de uma loja nas tuas mãos e a tua marca, roupas, que vai ser conhecida. E Deus falou, ele não tinha nada, nem dinheiro, nem loja, nem pretensão. Hoje o Cris tomou conta que quem veste a roupa dele é o Gabigol, é o Bruno Henrique, são várias pessoas da mídia. E desde a profecia, estou todo arrepiado, que se cumpriu, quem me veste é o Cris. Então não é um patrocínio para ganhar fama e mídia, porque ele não pede nem uma arroba, mas é uma gratidão. Ele vai me vestir, ele chora, ele fala assim, ó, ele fala na frente de todo mundo, testemunho, o que eu sou hoje, pelo um direcionamento profético. Davi não sabia que ia ser rei, um profeta direcionou. Então o profético te dá a direção que você não sabe. Me mostra na Bíblia Davi falando, eu queria ser rei, é o meu sonho. Um dia um profeta entrou na casa dele e falou para ele que ele seria um rei. Depois de dar não para todos os irmãos e o pai esquecer. No Novo Testamento tem quantos profetas? Oi? No Novo Testamento tem quantos profetas? Quantos eu não sei, mas tem muito. A Bíblia diz sobre Ágabo. Ágabo profetizou para Paulo, que também era profeta, tinha todos os dons espirituais. Inclusive Paulo, ele manda a gente procurar o dom de profetizar. E quem profetiza é profeta. A primeira coisa Então, eu falo profeta como os do Velho Testamento. Então, mas não pode comparar o Antigo. Eu sou profeta, todos profetizam. Não pode comparar o Antigo com o Novo, porque o Antigo Testamento, o Espírito Santo descia numa pessoa específica. Hoje não. Se cumpriu Joel. Então, Atos, a gente pode declarar o seguinte, que todos do Novo Testamento são profetas, dos que entenderam a identidade e cumpriram o propósito, porque eles profetizaram. Em parte, isso é chamado. Efésios, capítulo 4, vai dizer, uns foram chamados para apóstolo, outros foram chamados para profeta, outros foram chamados para pastores, evangelistas e doutores. São os 5 ministérios. Então, profeta é ministério. Então, eu tenho um ministério profético. Então, você vê, Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 12, último versículo, aconselho-te que procure os dons com zelo. Eu te mostrarei o caminho de excelência. Ele pula para 14. Você acha que a pessoa pode ter os 5? Os 5 ministérios? Sim. Eu acredito que não. Por que Paulo fala então, procure com zelo as suas palavras, acabou de falar, os dons. No dom não é ministério. Tem gente que tem ministério e não tem dom. Tem gente que é pastor e não tem dom. Tem gente que é membro da igreja e tem dom. O seu é só profético? Não, eu tenho dons espirituais e um chamado específico. E os ministérios, os 5, você tem quantos? Eu sou pastor e profeta. Então você tem 2. Mas sabe o que acontece? Aqui, ó, todo mundo fala, ponta o dedo do profeta é esse aqui, ó, o dedo do profeta é esse aqui. Se você pegar a sua mão, o dedo, o polegar, ele toca em todos os dedos, porque o profético é o único ministério que tem relação com todos. Entendeu? Ó, todos os dedos. Então o profético tem ministério com todo. Então eu sou um pastor e sou um profeta de Deus. O meu profético é maior ainda. Então, todos que profetizam são profetas. Isso. Validou isso, certo? Então, mas nem todos têm um ministério. Tá, mas se não tem um ministério é porque não entrou, não colocou o coração no ministério, porque é só colocar. Saul profetizou e não tinha ministério. Um dia Saul estava na terra dos profetas. Mas Saul faz parte de uma declaração que você mesmo falou, que o Espírito Santo descia sobre um profeta. Eu entendo isso. Eu te perguntei sobre quantos profetas tem no Novo Testamento, salvo engano, são 2. 2 profetas. Só que se todos profetizam na nova aliança, eu concordo, e falo para todas as pessoas, tomem cuidado com as profecias que vocês fazem. Tem gente que tem revelação de Deus, eu reconheço que você é um homem que tem revelação, que eu já vi amigos ali testemunhando disso, amigos em comum. Tem o dom de revelação, que não é ministério profético, é dom de revelação. Você separou dom e ministério. É porque o da revelação não tem, nos 9 dons carismáticos, não aparece o dom da revelação. Sim. É repartido na profecia. Sim. Só que é o seguinte, a comunicação é um dom? Não. Por quê? Porque não, é um dom terreno, físico. Por exemplo... A riqueza é um dom? Não. A Bíblia fala que a riqueza é um dom. Aonde? Vamos pesquisar aí agora? O que você acha? Pesquise aí. Aonde? Vai no Google, digita aí, a riqueza é um dom. Pede alguém, vou continuar aqui a entrevista, pesquisa aí para mim vamos ver se a gente acha esse versículo aí. Chama o Mateus Ribeiro que ele acha para mim. Vamos continuar. Enquanto ele vai procurar sobre a riqueza é um dom, você tem que entender que eu estou falando dos dons carismáticos. Profetizar, Não, dom curar, carismático são dom 9. carismático. Tudo bem. Porque, por exemplo, a vida é um dom. Sim. O dom de Deus é a vida gratuita, né? É o único dom gratuito. A Bíblia diz que a vida é um dom gratuito. Você concorda ou discorda que todo mundo tem todos os dons? Eu discordo ou concordo que todo mundo tem dom? Não, não tem todos os dons. Não tem todo mundo, não. Pode ter. Paulo diz, procurar os dons com zelo. Pode ter, mas não é todo mundo que tem. Por quê? Porque está escondido ou vai ter que ser inventado? Pode procurar porque a Bíblia diz assim, ó. Aquele que procura,
Acha. Mas acha por quê? É porque a pessoa não tem discernimento que está dentro dela. Você não acredita que Deus colocou todas as coisas aí dentro? Não, porque Deus Paulo vai dizer assim para Timóteo: desperta o dom que há em ti, que eu coloquei por imposição de mãos dos presbíteros. Mas e se o presbítero não colocar a mão, então a pessoa não tem um dom? Então existe dom que Deus dá para a pessoa, existe dom que é compartilhado. Paulo compartilhou. Tá, Para Timóteo, desperta o dom que é em ti, que eu coloquei. Então, ainda bem que se às vezes faltar a mão para colocar na cabeça da pessoa, Deus já colocou todos aí dentro, e com zelo a pessoa pode procurar e achar. Vou te perguntar um negócio então para esquentar essa relação nossa aqui. Vai dar atrito daqui a pouco aqui. Atrito é bom que gera energia. O trono de Deus, ele é de marfim revestido de ouro, certo? Você concorda? Está lá escrito na palavra, não está? Eu, como falar, eu tenho que falar assim, ó. Eu já li a Bíblia 14 vezes. São 66 livros. Então quando eu falo assim, ó, isso aqui eu sei. Tá. Quando eu tiver dúvida, nem... Eu amo Eu sou humilde demais. Eu amo isso. Está escrito que a Bíblia é um trono branco de marfim revestido de ouro. Olha lá, ó. Lá está falando que é dom em Eclesiastes 5,19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Mas você é um dom, explicou? mas aí que você explicou. Então, mas olha só. Isso está fora dos Então, 9. É porque é o isso seguinte, aí. se a palavra poderosa, que não fala... Porque ele está falando de profecia, dom carismático. Aí você falou. Ótimo. Riqueza é um dom? Sim. Estamos no dom carismático. Profetizar, curar, sinais e maravilha, dom de Mas língua, é o que eu tô te discernimento de falando. língua, de espírito, não é. Não, é porque é o seguinte... Carismático não. Falar que não é enquanto a palavra. Está escrito que é. E está escrito, isso é um dom de Mas Deus. a gente estava no Desfrute. assunto carismático. Não, tudo bem. A Então, mas gente tem que mudou de falar de uma forma, assunto, porque mas senão, não tipo deixa assim, ó, de ser. Se não sai assim, ó, pastor Leonardo falou que não é um dom, mas ele está falando sobre o dom físico. Não, Cantar é um dom. vamos usar a lógica. Cantar é um dom. Olha só. Cantar é um dom. É o seguinte, se eu for usar a lógica, é um dom. Se eu for usar a literalidade bíblica, eu tenho que achar o texto. Eu também sou teólogo. Eu tenho que achar o texto. Se eu não achar o texto, eu não posso falar que isso é bíblico. Agora, você colocar isso em outra categoria, eu estou fechado com você. Não faz parte dos 9 dons do Novo Testamento e tudo, tanto é que está em Eclesiastes. Agora, falar que não é um dom é antibíblico, porque você acabou de ler junto comigo que está ali escrito. Mas é a interpretação. Não, é literal. É que eu estou falando assim, a gente estava no dom carismático. Sim. Entendeu? Não, eu concordo com o que você falou. Você falou para mim aonde Você está está. falando de carro, aí eu estou falando de transporte. Você fala assim, ó, carro tem dom? Não, mas ó, na via tem Não. Então vamos ser claros então, para a gente falar da mesma linha. Podia pegar só um pouquinho d'água para mim? Quer mais água? Eu aceito. É o seguinte, se eu estou te falando que é bíblico, eu acabei de ler, isso não é interpretação. É só interpretação de texto, na verdade. Como eu falei sobre o dom da vida. Eu já te falei, eu acho que você está certo, não. Você falou de uma categoria e as 9 é aquilo lá mesmo. Só que te falar que isso é um dom, não, e você falou, não é. Se você falar e sustentar isso, nós estamos indo contra o texto bíblico. O texto bíblico foi claro, a gente acabou de ler. A riqueza precisa ser procurada? A riqueza precisa ser despertada. Aonde? A sabedoria, a semente, a prosperidade é o crescer da semente, a riqueza nada precisa fazer força. Ela é o desabrochar do fruto. Então, sabedoria é semente, prosperar é o romper, e a riqueza é o quê? Riqueza não é dinheiro. Quando Deus fez o Éden, Ele não colocou dinheiro lá. Dinheiro é uma energia de troca. Igual alguém que te deu o Rolex, essa pessoa, ela trocou a energia dela humana pela pecúnia, foi lá e comprou e te deu de presente. Eu amo saber que você ganha um presente. Eu amo saber que tem pessoas que são abençoadas a ponto de te abençoar. Eu não sou contra isso, não. Não sou contra a prosperidade. Mas isso é bíblico também, né? Claro. O que eu estou te falando, Leonardo, até para a gente mudar de parte, que eu quero te perguntar outra coisa, é que a palavra, ela fala do dom. Eu te fiz a pergunta e você humildemente falou que não sabe ou não lembra, né? Porque você leu 14 vezes a palavra. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você quiser, eu acho o versículo que te mostro. Que o trono de Deus é de marfim revestido de ouro. Esse é um material, certo? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu acredito que você não vai responder, porque você já não respondeu essa primeira. Mas eu quero elocubrar junto com você. Ou então você pede revelação de Deus, Ele pode te dar também. Seguinte, o trono realmente está escrito, é bíblico, se quiser eu abro o versículo. É de marfim revestido de ouro. A pergunta é, Deus tirou o ouro da terra ou de outro lugar para fazer o revestimento do trono de Deus? Está ali, ó. Salomão também mandou fazer um grande trono, revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, e ligado ao trono havia um estrado revestido de ouro. O trono tinha 2 braços, e do lado de cada braço
havia figura de leão. Você está falando do Salomão ou está Esse falando de Deus? versículo aí, esse versículo, o Salomão está fazendo a representação. Pode usar, pode pegar outro que mostra que o trono de Deus se move. É assim a fala para vocês Esse encontrarem. trono está falando Salomão. Não, ele faz a representação desse trono. O trono tem duas bolas de fogo e quando ele se move, vocês vai ter que pegar a ajuda do Mateus aí para vocês acharem rápido. E só coloca o versículo se estiver certo. Vocês colocaram o versículo que é a representação. Por que eu estou te perguntando isso até achar, ô Salles? Eu já entendi a pergunta, já. A pergunta é o seguinte: se de fato é de marfim revestido de ouro, como é, Deus fez com a matéria da terra ou de outro lugar? Isso é só axiologia, porque não tem O escrito. ouro existe no céu, antes de existir na terra. Ageu capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu ouro. As ruas de Jerusalém são como de ouro. Não é pecado prosperar. A Não, mentalidade então das pessoas... pronto, se você falou que isso é do céu, que eu imagino que Deus não usou da terra para fazer algo que vem antes dela, qual que é a lógica de Deus não ter colocado todas as riquezas naquilo que é imagem e semelhança dele? Gênesis 1, 26 fala que nós somos imagem e semelhança do Senhor, certo? Certo, façamos o homem na sua imagem e semelhança. O que ele colocou faltando em alguém então? Como é que é? Qual pessoa que ele colocou um dom faltando, uma habilidade faltando? Mas é chamado, é vocação. Não, chamada e vocação é diferente de habilidade e competência. Espera aí. Você tá em paz aí na discussão? A gente pode prosseguir? Pode. Quero uma entrevista, só que você é um cara instigante. Eu poderia ser só o entrevistador e falar próximo, que eu vou gravar hoje o dia inteiro. Só que você está me estimulando. Vamos embora. Então tá que bom. bom. Então tá bom. Seguinte. Habilidade. Se você desenvolver e pagar o preço, destravar e gastar algumas horas treinando, você acredita que você pode fazer qualquer coisa? Eu acredito, só que, por exemplo, Deus deu o dom para Bezalel e Ur desenhar em ouro e madeira para fazer o tabernáculo. Deus Sim. deu, não tinha. Sim. Então a questão é... Então vamos lá. Se você quiser aprender a desenhar, eu estou fazendo aula de artes para você saber, porque eu tive uma crise na Argentina de ver que todo mundo mexia com artes. Você, Leonardo Salles, com a sua habilidade, com a sua competência, com o cara arrojado que você é, se você aprender a desenhar, você acha que você vai fazer o desenho bem feito ou não? Mas é físico, é terreno. Eu estou falando de dons espirituais, a gente está misturando espiritual Não. Dom com espiritual é terreno. o seguinte. Porque, tipo assim, é porque... Pode ficar à Posso vontade. concluir? Porque senão eu não consigo falar. Por exemplo, tudo que é... Eu posso aprender a cantar com uma aula de música, eu posso aprender a desenhar numa aula de desenho, eu posso aprender a jogar futebol num clube de futebol. Só que quando fala de dom, fala sobre graça. Então não é uma coisa que depende de mim, depende de Deus, de Então, graça, de mas favor aí- e merecido, mas aí não porque não é seria- competente a mim. Por exemplo, a pessoa que está aqui, ela vai falar assim, ó, por exemplo, eu desafio a pessoa a fazer uma faculdade, um curso, para aprender a profetizar. Eu quero profetizar no profundo, no oculto, escondido, porque eu vou fazer uma aula com fulano de tal, eu vou aprender cobertando de tal, se não for Deus. Tudo que eu sei hoje do espiritual, não foi o homem que me ensinou. Tudo que eu sei hoje, carnal, foi pessoas que me ensinaram. Porque quando Deus quer te abençoar, Ele te Tá bom. apresenta pessoas. Então, eu vou te falar aqui e você acompanha então. Quando Deus te dá o dom com muita leveza, sem treino, que eu sei que Ele dá, dependendo da missão, né, do propósito, Ele está te dando o download energético mesmo, isso é espiritual, vem dar um nível de clareza para a pessoa, ela vai lá e faz. Assim como você acredita que o Senhor pode liberar você falar numa língua diferente, sim ou não? Sim. Isso é um dom de Deus, né? Só que tudo que tem no céu, tudo que tem na terra tem no céu. Mateus 18, 18. Se ligar na terra, vai ligar no céu. A diferença do dom onde o Senhor te dá é como uma esmeralda que está à flor da pele. Do solo, né? Se você não tem a chance de pegar essa esmeralda, a flor da pele, pelo propósito, que aí eu vejo a graça e os benefícios de andar debaixo do favor de Deus, eu só ando abaixo do favor de Deus, porque se eu sair dele, eu sei que eu vou ter que virar o Caim fazendo a força do meu braço. O dom de Deus está lá dentro da pessoa, só que ela tem que escavar igual um garimpeiro. Por isso que Paulo fala uma frase que você mesmo Desperta falou. o dom que é em ti. Ou seja, está aí dentro. Que eu coloquei. Mas quem colocou? Deus colocou todos os dons em todos nós. Então, mas aí Paulo está dizendo dele. Coloca o versículo para mim. Quando Paulo vai dizer, pode botar também? Pode, pedir? claro. Desperta o dom que é em ti, que eu coloquei por imposição das minhas mãos, através da oração dos presbíteros. Mas isso aí Paulo vai ser dizendo, igual o negócio do trono de Salomão. Paulo está falando da imposição da mão dele, uma declaração dele. Se faltar mão no mundo, Deus já colocou o dom dentro de nós. Se ninguém colocar a imposição de mão em nós temos o dom, porque o dom vem direto de Deus. Porque Deus nos colocou na composição da formação do homem. Mas se Paulo está a dizendo, imagem e semelhança. procurar os dons com zelo, se é para me procurar, por que eu vou procurar é se o está seguinte, dentro de mim? Vamos lá, estrito senso, lato senso. O que você está falando, de novo, fecha um versículo,
Igual o que eles colocaram sobre o Salomão fez a Não é representação. que eu sou mente fechada, não, tá, Pablo? É porque Eu eu sou sei. tão certinho nas coisas da Bíblia que, tipo assim, eu tô naquele versículo, se tirar um tio, tirar uma vírgula e Não, colocar um tio... eu tô com você. Então eu sou Deixa muito te falar. certinho nessa... Eu sei disso. Entendeu? Eu sei disso. Se e falar também uma sei. coisa que eu não sei, eu vou falar assim, ó, poxa, me Eu mostrou tenho, aqui, eu tenho acabou. uma pergunta para você então. A pergunta é: você ainda é religioso, Leonardo? Então, aí, Sim ou não? olha só, sistema religioso não. Você não é religioso? Não, porque tipo assim, se Deus é religião, Deus veio antes da religião, certo? Não, não falando de Deus, não, falando Leonardo. A pergunta é simples para a gente Não abrir sou, uma linha de... não sou, Não hoje é. não faço parte do sistema religioso. E eu vou te falar. Eu sou da palavra. Posso te falar, como irmão? Você tem muito resquício de religiosidade. E é normal. Eu tenho 26 anos de cristão e mais de 20 foi só sendo religioso. E a coisa mais difícil do mundo não foi prosperar ou ficar rico. Foi abandonar progressivamente a religiosidade. Você tem 33 anos? Eu tenho 33 anos. 33, eu tenho 37. Eu tenho um carinho muito grande por você, que fique claro aqui. Eu também, gente. Como você está me instigando aqui, eu de fato quero te interpelar, não só para produzir cortes, não só para produzir pensamento, porque eu vejo você firme, eu vejo você como um Davi, que aguenta a pancada e vai para cima. Seguinte, eu não quero chegar numa conclusão e nem pegar a sua validação ou concordância, mas a religiosidade, como a gente passou uma vida inteira estudando a palavra de um jeito, eu acredito que a gente não pode mexer em nenhum tio, a palavra é imutável. Eu não quero discutir interpretação. Só que se a gente, na nossa formação religiosa, olhar no estrito senso, o que é o sentido estrito, eu estou falando de uma coisa que é ampla, aberta para todo mundo entender, aí você volta para o sentido estrito. O sentido estrito é mais aquilo que você vive e acredita. Quando eu falo do dom de Deus, Deus colocou o dom lá no cara que nunca vai aceitar Jesus como seu filho, Ele colocou. Você está falando do dom ainda de profetizar, os dons carismáticos. Não, eu estou falando de Deus colocar toda a riqueza dentro de nós. Vou te explicar por quê. Espera aí, rapidinho. Vou usar a lógica. Vamos tirar a palavra. Impossível fazer isso, né? Mas vamos não usá-la como base lógica na discussão, porque aí eu vou conseguir validar se você consegue chegar nesse entendimento. Vamos lá. Depois eu vou fazer uma pergunta. Manda bala, você que manda. Existe a terra, certo? Qualquer coisa que eu planto na terra, ela dá fruto, certo? Certo. Tem um componente na terra que não é só a semente. A semente, ela precisa casar com a terra é fêmea, a semente é sêmen no latim, que é o macho. Então o sêmen precisa encontrar com a terra. Um cérebro que encontra com o outro precisa de uma ideia. A ideia é a semente, biologicamente o sêmen que um homem carrega precisa de entrar no útero da mulher para fazer o filho, né? Então, de útero, terra e cérebro, tudo precisa de um componente. Existe um componente na terra e no carbono que tudo que eu planto lá, tudo, vai dar o fruto de acordo com a sua espécie, certo? Eu só quero terminar essa parte, que talvez mexa comigo e eu queria só te levar nesse entendimento. Se não for possível, a gente vai prosseguir. Eu quero que você afirme, usando base lógica, olhando para a natureza. As pessoas têm tudo que é imagem de semelhança do Senhor, guardadas aí dentro delas, sim ou não? Olhando para a base lógica. Não estou te pedindo versículo, não estou falando para você olhar para Paulo, não, nada. Olhando para a natureza, as pessoas têm tudo dentro delas, sim ou não? Segundo a sua... Use a base... Salomão não usava a Bíblia para falar sabedoria de provérbios, ele usava a natureza, sabe disso? Em Provérbios 6, vai olhar para a formiga, ó preguiçoso. Olha para o leão, que ele é o mais elegante, o mais nobre. Ele usava a natureza para revelar aqueles 400 drivers mentais e 31 capítulos de Provérbios. O que eu estou pedindo para você agora é, deixe esse lado religioso, se possível, e vamos usar a técnica que o Salomão usava para revelar a glória de Deus, que em Provérbios 25 está escrito, 25:2. A natureza revela a glória do Criador. Então vamos para a base que Salomão usava. Os apóstolos, por exemplo, não usavam Mateus, Marcos, Lucas e João, porque eles nem estavam ali, estavam vivendo aquilo. Eles estavam ali cheios do Espírito Santo. Agora a pergunta é, você acha que Deus escolheu o Salles para ter mais dons que os outros, escolheu o Marçal, ou essas pessoas elas estão na missão, obedecendo, elas estão aprofundando e descobrindo tudo que é possível aí dentro? Tem tudo ou não dentro do ser humano que é imagem e semelhança do Criador? Eu acho que existe chamado específico. Nem todo mundo vai ter tudo que o outro tem. O que é terreno é porque a gente está falando da terra. Sim. A terra revela a glória do Senhor. Só que a Bíblia diz que as águas do mar, antes de ser planeta terra, é planeta d'água. Você sabe que quando
no Gênesis capítulo 1, que os filhos de Deus paravam sobre a face das águas, Deus não fez criar porção seca, Deus fez aparecer a porção seca. Então não é planeta Terra, se fosse falar planeta d'água, 70% é d'água. Então todas as águas cabem na concha na mão de Deus, o céu é contado a palmo, então o céu é infinitamente muito mais além do que a terra. Eu acredito que, quando eu estou falando, por que eu não tenho tudo que o Pablo tem, e o Pablo não tem tudo que eu tenho, porque é graça de Deus, é chamado específico, no sentido de que, quando Qual que é a diferença de chamado e propósito, então? Quando eu fiquei rebatendo aqui, e meio travado, porque eu sinto muito honrado pelo convite, estar no seu programa, estar aqui nesse local aqui, para mim é um prestígio, uma honra de Deus muito grande. Então a gente fica meio travado de alguma palavra minha, sem querer se sentir um pouco, incomodar. Mas a pergunta que eu queria fazer, baseado nos dons, é: se o dom está dentro de todo mundo, e todo mundo pode usar, então, no sentido, você pode ir no culto, outras pessoas podem ir no culto, e eu não falo só culto, eu falo um culto em ar livre, numa praça, andando numa rua. Eu fiz um evangelismo andando na rua de Fortaleza, e Deus revelou, curou e manifestou pessoas endemoniadas no meio da rua, e eu faço aqui em São Paulo, em qualquer lugar. A gente fazia andando aqui, Deus vai falar de uma forma poderosa, porque Deus fala a todo momento, a gente que não ouve. A questão é, se esse dom é procurado, está dentro de todo mundo, então você pode fazer a mesma coisa que eu faço no culto. Da mesma forma. Cara, posso te falar? Não estou dizendo que é eu que faço. Então, eu estou dando a glória para Deus, porque eu sei que é graça. Sim, Eu só estou tentando montar, tipo assim, ó. É porque parece um ar de soberba. Parece um ar que não é eu sei quem é que faz. É o seguinte. E eu dou toda a glória para Ele. É a pergunta que, tipo assim, se está aí dentro e pode desenvolver, então você pode fazer. Por que no Velho Testamento tinha as escolas de profetas? Para gerar. Para gerar. Mas, por então, exemplo, vamos lá. Se você é um cara... gerado, não, então vamos lá. gerado. Então eu tenho uma pergunta. Calma. Geazi não foi gerado. Cuidado. A terra. Vamos voltar para a base lógica natural. Eu ensino isso para os meus alunos. Eles ficam doentes. Eu falo, ó, vamos usar a técnica que Salomão fez para entender... Porque ele não usava os textos bíblicos. Eu estou aqui nervoso, estou esperando e falar assim, ó, como? É o seguinte. Se você falou assim, ó, você dá conta de fazer as mesmas coisas que eu? Isso... Na minha capacidade atual, eu não faço. Mas não está aí dentro? Está aqui dentro, eu tenho que despertar. Você chegou onde eu queria, está aqui dentro. O Senhor me chamou para algo, tem 3 níveis de propósito. Nós dois temos o mesmo propósito, governar sobre todas as coisas, está lá em Gênesis 1. Segundo, tudo que a gente é bloqueado emocionalmente, a gente desbloquear vai virar nosso propósito. Eu não tinha capacidade de aprendizado de escrever um livro, já publiquei 53, não tinha. Eu fui lá, descobri isso dentro de mim, coloquei para fora. 2005, quando eu fui virar instrutor de treinamento numa empresa, eu ficava nervoso, eu ficava gago. E aí falaram para mim, nem escreve porque você não dá conta. Hoje eu sou um comunicador razoável. Esses negócios estavam todos guardados dentro de mim. 3 níveis de propósito. O original de Gênesis, que é governar sobre todas as coisas e sujeitar tudo que ele criou. Tudo, porque lá em Salmo 115, versículo 16, está escrito assim, que os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu para os filhos. Qual que é o nosso problema? A gente tem alguém que é nosso inimigo, descobre a capacidade que você tem, aquilo que você foi chamado, que você tem perfume disso, assim como a macieira tem um cheiro. Salmo 115, 16. Só abre quando eu pedir, por favor. Assim como a macieira tem um perfume, toda a criação tem um perfume, nós também temos. Só que a única espécie da criação que carrega a imagem de semelhança do Criador somos nós. Então, tudo que alguém nos bloqueou, se a gente desbloquear, vai virar um propósito. Gente que é abusado sexualmente, se essa pessoa se resolver, o que ela vai fazer? Ela vai ser um farol e vai ajudar a tratar a gente desse jeito. Não tem nenhuma mistura com o assunto dos 5 ministérios, porque na minha avaliação, você é abridor de igreja, você é evangelista, você é profeta, você tem um dom de mestre, você tem um dom da palavra, se você percebeu, carrega esse dom. Esses dons eu fui ativando, os ministérios também. Então, vamos lá. O último. Você acredita que cada um tem o seu propósito ou o propósito é igual a todo mundo? Teu propósito é igual ao meu? 3, não, vamos lá. O original. Independente de qualquer coisa, de problema que nós criamos na terra. Governar sobre todas as coisas. Nível 2, classe 2. Desbloquear aquilo que a gente carrega. Está nítido dentro de nós. Vou te falar então. Abraão era um cara medroso, sim ou não? Sim ou não? Abraão? Sim? Era. Mas como que o medroso vira o pai da fé? Vamos lá. Como que o maior perseguidor de todos os tempos, que era Paulo, discípulo de Gamaliel, romano, poderoso, cara inteligente, como que o maior perseguidor de cristão vira o maior propagador do evangelho? E o maior perseguido, né? Ou seja, seu bloqueio tem intimidade com o seu
Propósito. Então- Quem era o rejeitado na época de Saul? O filho bastardo, Davi. Deus chamou ele para quê? Para ser o filho amado, segundo o coração de Deus. Olha para você ver o que é. Esse é a classe 2. Classe 3, o Leonardo Salles. Classe 3 é aquilo que eu escolho fazer. Se eu colocar o Leonardo Salles numa ilha com um cachorro, daqui a um ano você está latindo. Nossa necessidade de relacionamento e de modelagem, só nós, a única espécie que Deus criou que tem essa capacidade de fazer o quê? De fazer a modelagem de qualquer coisa e decidir ser qualquer coisa. Por isso que esse povo está doido com identidade, cada um falando que é uma coisa. Porque nós temos a capacidade de criar, inventar e de fazer e acontecer. E aí, vamos mudar esse tópico agora, que você me instigou bastante. Inclusive, eu quero é tomar café com você, eu quero é trocar umas ideias para a gente brigar aí. A minha intenção é o seguinte. Eu só queria falar um negócio sobre a gente não chegou na conclusão. No propósito, as pessoas têm tudo que Deus colocou e a gente carrega ou não. Eu só queria saber isso. Que você já sabe o que, então, que eu penso. Na minha concepção, não. Não. Então, sabe pronto. por que eu estou falando? Morre a conversa. Como você falou do propósito,